Existem três principais maneiras que Deus usa para falar com você hoje em dia e a terceira é por onde Ele mais fala. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Nós vemos no decorrer da Bíblia Deus falando com os homens de diversas formas. Ele falou através de anjos, através de visões, de sonhos, até mesmo através da sua própria voz audível quando Ele falava com seus profetas. Mas e hoje em dia, como que Deus fala conosco? Qual que é a sua principal forma de falar? Será que Ele ainda fala de forma audível? Olha, eu creio que Deus pode falar conosco de diversas maneiras, porque Ele é Deus, é soberano sobre todas as coisas, mas eu creio que não é comum hoje em dia Deus usar a sua voz audível para falar com os homens. Isso vai ser explicado lá no final do vídeo, quando eu falar sobre a terceira forma que Deus mais usa para falar conosco. Mas para começar o vídeo, qual que é a primeira forma que Deus mais fala conosco? A primeira maneira de Deus mais falar conosco é através da nossa consciência. Em 1 Coríntios 1, versículo 12, Paulo vai dizer que a consciência dá testemunho se eles estão sendo conduzidos no mundo da maneira que agrada a Deus. Olha o que está escrito no versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo está falando aqui que a sabedoria de Deus é revelada a nós através da nossa consciência. Sabe aquele peso na consciência quando você faz algo que desagrada a Deus? Como, por exemplo, logo após quando você cai em pecado, você sente aquela culpa, você sente a sua consciência pesando. Bom, isso é Deus falando através de você. Porque como Paulo disse no versículo 12, a nossa consciência, ela dá testemunho, ou seja, ela nos mostra se estamos ou não agradando a Deus na nossa forma de viver. Através da consciência e da sabedoria que Deus nos dá, nós conseguimos, por exemplo, interpretar um texto bíblico que vai falar conosco. Mas claro, a consciência ainda não é a principal forma de Deus falar, porque ela é muito subjetiva, concorda? Às vezes você pode ter pensamentos que você acha que são da vontade de Deus ou que são provenientes de Deus, quando na verdade não é. Por isso a gente vai olhar para as outras formas que Deus mais fala. A segunda forma que Deus mais usa para falar conosco é através do seu Espírito Santo. Olha o que está escrito em João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus habitando dentro de você. Então, Deus fala muito através do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado e da justiça de Deus. Toda vez que você é convencido de um pecado que você comete, toda vez que o Espírito Santo te leva à adoração a Deus, é Deus falando com você. Sabe aquele sentimento de querer adorar a Deus, de querer buscar a Deus, de querer orar, ler a Bíblia? Isso é o Espírito Santo falando com você. Muitas vezes as pessoas acham, essa minha vontade de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, ela vem de mim mesma, é porque eu estou me dedicando a Deus. Na verdade, não. Deus está falando através do Espírito Santo, te conduzindo até o próprio Deus. O Espírito Santo tem esse papel de te convencer do pecado e da justiça, da verdade de Deus. A Bíblia vai dizer que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que deseje a Deus realmente de querer buscá-lo, mas o Espírito Santo, ele sim nos convence para se achegar perto de Deus. Então toda vez que você sente uma vontade de se achegar perto de Deus, de ler a Bíblia, de orar, saiba, faça o que essa vontade está te pedindo, porque Deus pode estar querendo falar com você, porque o Espírito Santo ele está te levando até Deus para você ouvir alguma mensagem que Deus tem para você. Como por exemplo, quando você recebeu a notificação desse vídeo e sentiu aquela vontade de, poxa, será que Deus vai falar comigo? Vou até lá ouvir. Talvez Deus esteja falando com você agora, porque essa vontade de buscar a Deus é proveniente do Espírito Santo dele. Mas continua ainda muito subjetivo, não é mesmo? Porque nós não podemos nos guiar por sentimentos, por coisas que nós sentimos, mas sim pela fé. E é aí que nós vemos a terceira forma que Deus mais usa para falar com os homens hoje em dia, que é através das Escrituras, da Bíblia, da palavra dele. 2 Timóteo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Escritura nada mais é do que o próprio Deus falando. É a forma suprema onde Deus mais se revela para falar com você. E é por isso que é através das Escrituras que um cristão deve se guiar. Porque ela não é subjetiva como um sonho, como um sentimento que vem do peito. Ela é a verdade de Deus. Ela é o próprio Deus falando através do
dos seus profetas, através dos seus discípulos que escreveram essas cartas. Não existe outra forma mais segura do que ouvir a voz de Deus nas Escrituras, porque lá está tudo o que você precisa saber sobre Deus, sobre quem você é, sobre como Deus quer que você viva essa vida. Ela é útil para o ensino, para a repreensão e para o ensino da justiça, ou seja, para ensinar aquilo que Deus quer conversar com você. Através das Escrituras, você foi convencido dos seus pecados. Através das Escrituras, você foi convencido da justiça e da verdade de Deus. Por isso, ouça sim a voz do Espírito, ouça sim a voz que vem da consciência, mas se essas duas vozes estiverem contrárias ao que está escrito na palavra de Deus, então não é a voz de Deus. Por isso, a maneira mais segura de se ouvir a voz de Deus, onde Deus mais fala hoje em dia, é a palavra de Deus. E é por isso que não é tão comum ouvir a voz audível de Deus, porque nós já temos a voz de Deus expressa nas Escrituras. Muitas vezes as pessoas querem ouvir um anjo descendo do céu e falando, eis que vos digo, mas elas nem ouvem a palavra de Deus. Às vezes Deus já está falando com ela por meio das Escrituras, mas elas pedem sinais, elas pedem uma voz audível, elas pedem um anjo. Então assim, se você não é capaz de ouvir a voz de Deus na palavra dele, nas Escrituras, onde ele mais se revela para a humanidade, como que você vai se apoiar em sonhos, em voz do além? Não existe. Não fique tentando mistificar ou ouvir a voz de Deus, porque Deus se revela no simples, ele se revela nas Escrituras, e é lá que é a forma mais segura, e eu te indico, sempre ver a palavra de Deus para confirmar a sua consciência, para confirmar o que vem desse sentimento que você tem. Porque muitas vezes o coração pode nos enganar, a nossa consciência também. Então, vá na palavra de Deus, vá nas Escrituras, que é acerto na certa que você vai ouvir a palavra de Deus. Então essas são as 3 formas que Deus mais usa para falar com a humanidade. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e se te ajudou e você quiser apoiar esse canal, você pode estar fazendo isso no primeiro link da descrição, e eu vou te agradecer demais, você vai estar contribuindo para que o Evangelho de Deus continue se espalhando através dos meus vídeos aqui na internet, beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.